Muito sábias as palavras do presidente Pisciani, mas ao mesmo tempo também são controversas algumas colocações, principalmente na hora do voto nas comissões, com relação à questão da finalização do programa Renda Melhor. Ora, se a gente vai para o direito interpretativo, e falo isso de maneira respeitosa, se para o direito interpretativo na letra fria o governo pode acabar com o programa a hora que bem entender, ok. Mas no mérito dizer que é favorável, aí é uma contradição estupenda, né? No mérito, somos contrários à retirada de direitos das pessoas que mais precisam. O Estado existe para cuidar dos invisíveis. O Estado não pode continuar tratando desiguais como iguais. E exatamente é esse tipo de programa que faz com que, nas poucas vezes, o Estado trate de desiguais com realmente respeito, dignidade e com a diferença que lhes cabe. Não é justo que o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tenha feito totalmente diferente da Prefeitura do Rio de Janeiro. Quando o Tribunal de Justiça chamou a Prefeitura do Rio para fazer a cobrança da dívida ativa, a Prefeitura do Rio arrecadou 1,7 bilhões de reais. O Estado do Rio de Janeiro se negou a fazer o acordo com o TJ e não arrecadou nem meio bilhão de reais através de um programa ruim, um programa mal feito, como quase tudo que esse governo faz. Então, dentro do próprio partido do governo, tem que aprender alguma coisa lá com a Prefeitura do Rio. E aqui sem elogios à administração Paes, mas nesse sentido, na cobrança da dívida ativa, há um acerto, que o Estado do Rio de Janeiro não soube copiar. O Estado do Rio de Janeiro não sabe cobrar a quem deve cobrar. O Estado do Rio de Janeiro é melindroso com os grandes, mas é bastante cruel com os pequenos. Essa é a lógica do governo Pezão. O governo Pezão mete o pé no trabalhador, no servidor público, mas para as empreiteiras, para aquelas que recebem incentivos e benefícios fiscais dos mais absurdos, aí não é Pezão, é mãozão. Então, olha, minha gente, é preciso ser muito claro naquilo que o parlamento tem que fazer. O parlamento, de fato, e o presidente tem razão. O parlamento é a ponte entre os anseios da população e as contradições do governo para corrigir essa travessia. Agora, é preciso olhar para trás para olhar para frente. Quando Sérgio Cabral assumiu o governo do Estado, quem foi o seu secretário de Fazenda? Joaquim Levy. O que Joaquim Levy propôs? Um pacote de austeridade. Num pacote de austeridade que principalmente achincalhou o servidor público e quem mais precisava do Estado. Passa-se os anos e o Estado mais uma vez vem com um pacote de austeridade dizendo que é para daqui a 2 anos tudo estar melhor. Ora, se há uma década fez e está tudo pior, como pode ficar melhor agora? Então a pergunta que tem que ser feita é exatamente nesse sentido. Pacotes de austeridades, nós já estamos cansados de ver no Estado do Rio de Janeiro com a promessa de que vamos dividir a conta, o pobre coitado do trabalhador e do servidor público paga essa conta para daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos está tudo melhor. Mas não é essa a realidade e nós temos experiências claras nesse sentido do que já aconteceu. Portanto, não só eu, como eu sei que a bancada do PSOL é absolutamente contra esse projeto, que custa 13 milhões de reais por ano, 13 milhões de reais mensais ao governo do Estado, e que o governo pode recuperar em outras frentes valores muito maiores para poder fazer aquilo que tem que ser feito, que é a ação social. Deputado André Correia. Muito rapidamente, deputado Wanderson. Coerente com o que eu acabei de me pronunciar, eu quero já deixar claro, né, nesse pacto que eu estou chamando de travessia, que eu apresentei aos colegas e vamos tentar trabalhá-lo, a primeira coisa é a questão dos incentivos fiscais. Então já quero deixar claro aqui, eu não vou discutir, aproveitando a fala, a gentileza de Vossa Excelência me ceder uma parte, que o meu voto, o voto do deputado André Correia, vai ser contrário a esse projeto, portanto, manter essa boa iniciativa, tanto do Renda Melhor quanto do Renda Melhor Jovem. E torço para que outros parlamentares da base de governo sigam o seu exemplo, deputado André Correia. E, mais do que isso, incentivos fiscais é uma boa colocação, porque não podemos legitimar a fala do governador. Incentivo fiscal é errado quem diz que é totalmente bom, e é errado quem diz que é totalmente ruim. É preciso separar o joio do trigo nessa história.
é muito cômodo para ambas as partes dizer uma coisa ou outra. Incentivos podem ser importantes para corrigir desigualdades sociais, desigualdades históricas e regionais. Agora, não pode servir de moeda de troca. Incentivo fiscal pode ser altamente benéfico. Como é altamente benéfico, deputado André Correia? No projeto que Vossa Excelência apresentou e que muito me honrou, quando Vossa Excelência tirou a cadeia produtiva da moda, que é a grande razão econômica do município que Vossa Excelência representa aqui. Então esse é um bom exemplo que eu disse aqui, deputado Wanderson. Reduzir imposto não significa necessariamente diminuir a arrecadação. Exatamente. Vale isso para o projeto do ICMS que foi discutido na sessão anterior. Nem sempre aumento de imposto gera aumento de arrecadação, pelo contrário, pode gerar aumento de dívida e aumento de evasão fiscal. Então a gente precisa, e de desemprego principalmente. Assim como encerrar um programa social traz prejuízo para a economia, porque são menos 13 milhões de reais na economia do Estado que cria um efeito dominó. Por fim, senhor presidente, eu quero deixar claro que é um engano as pessoas que nesse momento transitam pelas ruas do Estado do Rio de Janeiro e que dizem que essa crise é do servidor público. Olha, essa crise é de toda a população fluminense, não é só do servidor público. Porque quando o servidor público deixa de receber o seu salário ou recebe atrasado, ele deixa de pagar o aluguel, deixa de pagar as contas, deixa de comprar no comércio e o efeito para a economia é muito nocivo. Mas pior do que isso, o governo do Estado não está atingindo apenas o servidor público. Quando manda para casa, e ainda bem que nós temos a possibilidade de analisar esse projeto, porque com relação ao aluguel social, com relação ao bilhete único, ele fez por decreto, na canetada, sem essa casa ter a chance de recusar, sem essa casa ter a chance de devolver. Esse ainda a gente tem a chance de fazer a discussão e de evitar que isso possa ocorrer, mas depende do voto de cada um dos parlamentares. O meu é contrário, claramente contrário, mas ele atinge também a cadeia produtiva e o trabalhador quando quer aumentar, por exemplo, o ICMS da energia elétrica. Ele acaba também com os programas sociais e isso atinge principalmente as pessoas que mais necessitam do Estado. O Estado não existe para bancar a empreiteira. O Estado não existe para bancar quem pode. O Estado existe para proteger a sua população. O Estado existe para defender aqueles que são invisíveis aos olhos da sociedade. E o Parlamento deve ir em consonância com isso. Nós, como representantes do povo, devemos trabalhar por ele acima de tudo e não por interesses escusos pessoais ou por conta de ocupar cargos no governo. Obrigado, senhor presidente.